Você que utiliza prótese de silicone ou deseja colocar uma prótese de silicone, vamos falar sobre um assunto muito importante, síndrome ásia e doença do silicone. Não estou aqui para poder dizer se você deve ou não colocar uma prótese, mas para te informar, que acho que se você vai colocar uma prótese, você deve estar informado dos riscos, e se você tem uma prótese, também deve se informar do que pode estar acontecendo com você ou não. Doença do silicone é um termo utilizado para descrever um conjunto de sintomas que pacientes que utilizam prótese acabam desenvolvendo. Não é um termo médico, não está classificado como doença nos livros médicos ou artigo científico, mas se observa que pacientes que utilizam prótese de silicone começam a desenvolver queda de cabelo, dor articular, dor muscular, alterações do sono, alergias pelo corpo, boca seca, olhos secos. Então é um conjunto de sintomas, não necessariamente todos, mas alguns, que as pacientes podem estar apresentando e que ao fazer o explante, as pacientes acabam melhorando. Como eu disse, não estou aqui para dizer se você deve ou não tirar sua prótese, se você deve ou não colocar sua prótese. É uma opinião muito pessoal, depende de cada paciente, só devemos informar essa paciente como médicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a síndrome ásia. Síndrome ásia é uma doença que é utilizada no meio médico, artigo científico, ela já foi descrita em 2011 por um médico israelense, Schoenfeld. A síndrome ásia é uma síndrome autoimune inflamatória induzida por adjuvantes. O que seria adjuvantes? Adjuvantes é qualquer corpo estranho dentro de você. E a prótese é um corpo estranho. Então não é somente prótese de silicone que vai causar síndrome ásia. Tem outros fatores para causar síndrome ásia, como silicone líquido, como óleo mineral que se injetava em músculo ou silicone líquido que se injetava em músculo, dentre outros corpos estranhos que são colocados no organismo. Mas hoje a gente vai estar falando sobre a prótese de silicone. E a síndrome ásia, ela se desenvolve por uma alteração imunológica nesses pacientes. E o que pode induzir a síndrome ásia? Uma predisposição genética, formação da cápsula ao redor da prótese, gel blend, que é o extravasamento do conteúdo dentro do invólucro da prótese, que é aquele gel de silicone, que ele é coeso, porém ele pode se dissipar por esse invólucro e causar esse gel blend, estimulando o sistema imunológico. E também viu que algumas pacientes com deficiência de vitamina D também têm uma predisposição maior. Então, essas alterações vão predispor ao conjunto de sintomas que a gente vai falar daqui a pouco. E sobre a cápsula que se forma ao redor da prótese, teoricamente seriam células que iriam trabalhar ali formando essa cápsula e que ela iria formar a cápsula e acabou. E a pessoa que desenvolve a síndrome ásia, teoricamente essas células não entendem a hora de parar da formação da cápsula e fica gerando um processo inflamatório crônico. E esse processo inflamatório crônico altera o sistema inflamatório, causando esses sintomas nesses pacientes. Outra teoria na formação dessa cápsula que poderia predispor a síndrome ásia seria agentes infecciosos, uma bactériazinha que entrou em contato ali da própria pele na hora de colocar a prótese, introduzir a prótese, que a gente chama de biofilme. Essa bactéria ficou ali na prótese, na cápsula, porém ela não teve um poder de causar uma infecção, onde a paciente perderia essa prótese, teria que fazer uma cirurgia para retirar essa prótese. Mas ela ficou ali como um biofilme, estimulando o sistema imunológico do organismo. Ela não causa uma infecção, mas ela causa um estímulo imunológico e inflamatório nesse organismo, podendo levar a síndrome ásia. Então a gente tem um conjunto de alterações como predisposição genética, deficiência de vitamina D, formação da cápsula, biofilme. Então são algumas alterações que predispõem essa paciente à síndrome ásia, uma síndrome autoimune inflamatória por adjuvante. Essa predisposição genética, essa paciente pode desenvolver uma doença autoimune como tireoidite de Hashimoto, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, doenças reumatológicas que são doenças autoimunes. Então são pacientes que podem ter uma predisposição genética, quando ela já na família alguém tem uma doença autoimune, então já tem que pensar, poxa, será que já não tem o gene dessa doença autoimune? Ao colocar um corpo estranho, será que não vai estimular o sistema imunológico e ser um start para desenvolver esse conjunto de sintomas? Então, ao colocar uma prótese, tem que estar bem ciente
desses riscos. E se você que tem a prótese e tem esses sintomas, levar em consideração a cirurgia de explante para poder melhorar esses sintomas que a gente vai falar aqui no decorrer do vídeo também. E dentre os sintomas que a gente já falou, né? Eu vou fazer uma lista dos sintomas mais comuns que a gente observa no nosso dia a dia e nos artigos também que a gente estudou. Dor articular, queda de cabelo, alteração visual como fotofobia, claridade piora muito o paciente, enxaqueca, insônia, alteração da memória como esquecimento, névoa mental, problemas ginecológicos como candidíase de repetição, alteração das unhas. Então são vários sintomas que podem estar relacionados à síndrome ásia e a síndrome ásia estar relacionada ao uso da prótese de silicone. E infelizmente a gente não tem nenhum exame específico que fale se a síndrome ásia foi causada pela prótese ou não. Porém, se o paciente utiliza a prótese, desenvolveu síndrome ásia, tudo leva a pensar que é o uso da prótese que está causando esse problema no paciente. O que se observa é que vão ter alguns exames reumatológicos que podem estar alterados e não fechar um quadro de doença reumatológica específica. E pode ser que o paciente tenha uma doença reumatológica específica também com quadro fechado e mais esse conjunto de sintomas. É difícil a gente dizer para o paciente, olha, isso é da prótese, você deve retirar a prótese. É uma doença, né? A síndrome ásia. A gente percebe que os pacientes, quando fazem o explante, eles têm uma melhora muito significativa, muito importante, melhorando muito a qualidade de vida desse paciente. O fazer o explante é uma coisa que pode mexer com a paciente, porém, vai melhorar a saúde dessa paciente. E sempre a gente prioriza o explante em bloco quando se retira a prótese em bloco único, totalmente envolvida por essa cápsula. Quando isso não é possível, se realiza o explante com capsulectomia total, retirando toda a cápsula da prótese. E o explante da prótese de mama, ele não é uma garantia de melhora dos sintomas. O que a gente observa é que melhora, porém pode ser que não tenha uma melhora de 100%, pois o sistema imunológico, o sistema inflamatório já foi alterado. Então, alguns sintomas podem permanecer. E o que se observa não melhora de um dia para o outro, isso aí é gradativo. Tem pacientes que melhoram com 6 meses, tem pacientes que melhoram até 1 ano. Então não tem como a gente definir se vai fazer o explante hoje, amanhã essa paciente já está melhor. A gente observa que alguns sintomas têm uma melhora rápida. E como é uma alteração de sistema imunológico, às vezes pode ser cíclico. O paciente melhora, de repente ela tem uma recaída, tem uma piora, depois ela melhora de novo, porém você já não tem mais aquele estímulo, aquele adjuvante estimulando o sistema imunológico. Porém, o sistema imunológico já foi estimulado. Essas alterações podem ter uma melhora de 100%, pode ter uma melhora de 80% ou pode melhorar até um pouco menos. Porém, você não vai ter mais aquele estímulo. Então, é muito importante lembrar, o explante ele não é uma garantia de 100% de melhora, mas é uma indicação no tratamento da síndrome ásia com melhoras importantes na qualidade de vida do paciente. Para você que deseja colocar a prótese, esse vídeo é muito importante para você saber dos riscos que você corre, além de contratura capsular, ruptura da prótese, mama CD também, que foi o que a gente comentou no vídeo anterior, que também está no nosso canal. O importante também quando a paciente deseja fazer o explante, que é uma dúvida muito comum, doutor, como vai ficar minha mama? Isso depende muito de cada paciente. Paciente, se ela ganhou peso, ela vai ter um pouco mais de mama do que ela tinha anteriormente, só foi colocado a prótese. Se ela fez uma mastopexia com prótese, ou se ela fez uma mamoplastia redutora, foi retirado o tecido, devido à mama estar mais caidinha, então foi retirado o tecido para ajustar essa mama. Então, teoricamente, essa paciente vai ter menos mama do que tinha lá atrás. Porém, depende se ela ganhou peso, se ela amamentou, se ela engravidou, se ela está mais velha por alterações hormonais, essa mama pode ter aumentado. Então, não tem como a gente dizer realmente como vai ficar essa mama. O que a gente pode dizer é, com a nossa experiência de mais de 500 casos de explante realizado, as mamas ficam bonitas, as mamas ficam naturais e o paciente só tem que ter a informação do quê? De colo. Muitas pacientes desejam colo maior, a mama com uma textura, uma consistência diferente. Sem a prótese isso não vai ser possível, mas a mama natural, ela não deixa de ser uma mama muito bonita. A gente consegue resultados muito naturais e mamas bonitas
bonitas com o explante. E para finalizar, nesse vídeo tentamos mostrar o que pode acontecer ao utilizar uma prótese de silicone. Você que deseja colocar tem que estar informada. Você que tem algum problema que não sabia ou não associava isso ao uso de prótese, é importante esse vídeo para você também, para você começar a pensar que pode ser, alguns desses sintomas pode estar relacionado ao uso da prótese de silicone. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva no nosso canal. Vamos estar colocando mais informações sobre cirurgia plástica no nosso canal.